Em cada pedaço de terra cuidado com amor e conhecimento, uma revolução silenciosa floresce. No coração da planície litorânea do Piauí, a agricultura familiar resgata saberes ancestrais e inova com práticas sustentáveis, transformando quintais em verdadeiros celeiros de vida. O programa Cultivando Mudanças revela histórias inspiradoras de homens e mulheres que plantam mais do que alimentos, semeiam esperança, colhem autonomia e nutrem um futuro mais verde e justo. Prepare-se para conhecer um mundo onde a natureza e o trabalho humano caminham juntos, construindo um legado de abundância e respeito. Na vasta e rica planície litorânea do Piauí, onde a força da natureza se encontra com a dedicação das famílias agricultoras, um movimento silencioso, porém poderoso, vem transformando a realidade. São os quintais agroecológicos, espaços de vida e produção que florescem com a sabedoria ancestral e as técnicas inovadoras da agroecologia. Mas para que essa transformação alcance ainda mais lares e comunidades, o apoio financeiro e técnico se torna um alicerce fundamental. É nesse cenário que entra em cena uma parceria estratégica, um elo que impulsiona o crescimento e a sustentabilidade desse oásis de produção. O PRODETER, o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, ele visa trabalhar as cadeias produtivas de uma forma organizada, fazer com que essas cadeias produtivas busquem chegar até aquelas pessoas que precisam e necessitam do crédito de uma forma organizada, de uma forma bem trabalhada. Então, a perspectiva do banco pelo PRODETER é fazer com que as pessoas possam ter um crédito orientado, ou seja, a gente vai trabalhar as atividades econômicas que fazem parte, aqui no caso dos quintais agroecológicos, e dentro dessas atividades a gente vai fazer com que esses produtores sejam atendidos não só na parte financeira, mas especialmente na área da produção, do beneficiamento e até da comercialização dos seus produtos, que são objetos dessas atividades. O Banco do Nordeste, ele é o maior financiador da agricultura familiar do Nordeste e especificamente com o PRODETER a gente faz com que aqueles pequenos produtores rurais possam ter acesso ao crédito para que eles possam atender os seus ideais, seus sonhos, mas o PRODETER traz sobretudo a perspectiva daquelas atividades que são orientadas para que as pessoas possam efetivamente se desenvolverem nos seus negócios e fazer com que eles possam ter a melhoria de vida e melhoria de renda em suas famílias. O PRODETER, ele trabalha com um grupo de agentes econômicos. Nesse primeiro momento, nos quintais, nós estamos trabalhando com 150 famílias. A gente consegue, com o financiamento, e esses produtores rurais, eles podem atingir financiamentos a recursos subsidiados, com taxas que partem de 0,5% ao ano, eles possam ter recursos subsidiados e com isso desenvolver suas atividades e o resultado dessas tecnologias aplicadas nos quintais vão fazer com que o resultado que eles possam alcançar sejam suficientes para não só pagar o banco, mas também ter uma melhoria de renda e ter também um alimento para a sua subsistência. Então, o nosso trabalho ele não só acontece aqui nesse espaço, mas ele acontece principalmente nos lares, nas comunidades, nas propriedades dos produtores, de forma que eles possam alcançar aqueles resultados que a gente tem como experimento aqui já de sucesso. Há 14 anos, eu e meu companheiro nos mudamos para cá e eu não sabia bem o que ia fazer, mas eu queria plantar, queria produzir meu próprio alimento. Eu já estava trabalhando com gastronomia artesanal e vi o potencial dos frutos que tinha aqui. E a nossa produção como eu falei, ela não é em grande escala, ela traz diversidade. Então, a ideia é ter árvores frutíferas, ter os produtos de consumo de casa. E além agora a gente está na época de chuva, estamos plantando roça como todo mundo, como todo bom produtor rural, plantar milho e feijão.
e abóbora que a gente está fazendo aqui, esse consórcio. Os desafios sempre são muitos, né? São sempre muitos desafios. Falta de informação foi um grande desafio. Há 14 anos a gente não tinha tanta informação quanto se tem hoje, de técnicas. Mas eu acredito que, como na natureza, tudo vai acontecendo de uma maneira fluida. Então, no momento certo, as informações foram aparecendo. Eu encontrei nesse processo que a gente está chamando hoje em dia de agrofloresta, plantio agroflorestal, que não é nada mais do que o que os nossos ancestrais faziam, plantar junto à natureza, em cooperação com a natureza. A diferença agora é que o sistema agroflorestal, ele utiliza técnicas, né? A gente tem que usar a tecnologia. Temos uma escassez, você perguntou qual era um dos desafios, a escassez de mão de obra, uma escassez de pessoas que estejam interessadas em trabalhar com isso. Eu diria que esse tipo de produção, ele é o caminho para a segurança alimentar. Porque o que isso engloba? Você produzir seu próprio alimento, você junto com seus vizinhos, fazer essa produção, fazer essa troca. Porque nós nos acostumamos a trabalhar de maneira isolada e não é assim que a natureza funciona, não é assim que nós humanos vamos conseguir trazer harmonia para as nossas vidas. Para que as pessoas se reconectem com a natureza, saibam de onde vem o seu alimento, valorizem principalmente, porque é muito fácil você chegar no supermercado e comprar uma caixinha de quiabo, uma caixinha com caju, e você não sabe de onde que veio aquele produto, quanto tempo ele leva para ser produzido, quais os benefícios de você ter um plantio onde você não coloca agrotóxico, que obviamente a gente não coloca aqui. Então, como que esses processos estão conectados? Tudo é um processo, a natureza trabalha em processo, então se você tem um solo fértil, você vai ter um fruto, né, um produto que nasceu ali com uma quantidade de energia vital, principalmente, que a gente não fala nisso, mas a energia de um alimento produzido de maneira agroecológica, ela é diferente e isso não é magia, não é disse-me-disse. A ciência comprova isso. A quantidade de energia que existe num fruto de monocultura é completamente diferente da quantidade de energia. O objetivo dela é esse, né, de gerar renda, ela é a renda principal do sítio. A gente está trabalhando para utilizar outras maneiras de geração de renda, mas a principal são os produtos da frutalquimia. As pessoas precisam entender de onde vem o seu alimento para fazer essa valorização e para entender que o produtor rural tem sim que ser valorizado. E os nossos projetos para o futuro são só de consolidar mais os que a gente já tem, trazer mais técnicas de educação, espalhar essas ideias, trazer mais visitantes para conhecer o modo de produção e os produtos finais, que não só são feitos aqui, mas na nossa região como um todo, né? A diversidade dos quintais agroecológicos se revela em cada detalhe, em cada iniciativa que brota da criatividade e da necessidade. Na planície litorânea, a água também se torna fonte de alimento e renda. Acompanharemos agora a história de Seu Domingos, um produtor que transformou seu quintal em um criatório de peixes, mostrando como a paixão e a observação atenta podem gerar resultados surpreendentes, com o apoio fundamental de seu irmão Manuel nessa jornada aquática. Nós trabalhamos já faz mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos que a gente vive trabalhando aqui. A gente começou um tanque criando de pouquinho, aí de repente a gente viu que o foco principal era direto ao consumidor. Aí a gente
Começou vendendo, tratando aqui, foi vendendo aqui mesmo. E aí nós estamos até hoje nessa pelanga aqui, vendendo até hoje. A maior dificuldade que a gente achou foi aprender, porque a gente aprendeu na prática. Nós começamos com o tambaqui, primeiro, o foco foi tambaqui. Aí depois nós entramos com a tilápia, que aí o mercado. O mercado aqui é tilápia. O cliente chega, tem tilápia, né? E aí a gente começou. O panga está com 2 anos que a gente começou a criar o panga e está sendo muito bem aceito, pelo menos aqui, direto para o consumidor. Está sendo bem aceito o panga. É o principal, é a ração, o manejo. Mesmo, para falar a verdade, é a ração, né? A gente usa alguma alternativa. Para o tambaqui a gente usa milho, mas a gente usava mandioca, comprava a mandioca aqui do produtor daqui mesmo, só que agora nós estamos sem fornecedor. A gente só está usando agora o milho e a ração balanceada. 80% hoje a gente vende aqui. A gente vendia 100% aqui. Aí a gente tem um cliente no meio da semana, tem um cliente no final de semana, que é sábado e domingo agora, que vai para o mercado, né? E o foco é aqui, 80% é aqui, direto ao consumidor. E nossa, é 1.000 quilos por mês de produção. Aí a gente vende 20%, 30% atacado e 80% é aqui mesmo. E veio de uma ideia de que esse tanque bem aqui de frente aqui, ele era escavado pela cerâmica, que tirou o material para tijolo, né? Aí quando havia as enchentes, ficava alguns peixinhos. E aí daí foi surgindo a ideia. Já tinha um pessoal que criavam aqui em Parnaíba. Aí o outro meu irmão teve essa ideia da gente começar. A gente começou com esse tanque aí. É gratificante, viu? A gente ainda bate nela, continua batendo na tecla, porque é gratificante. É muito prazeroso a gente trabalhar com a criação de peixe. As nossas dificuldades, como você perguntou ali para o Domingos, e a questão da gente não saber ali dizer a estimativa do alevim, de quantos peixes a gente tem, porque a gente tem muita perca com alevim. Aqui tem vamos dizer assim, uma praga de pássaros que você põe alevinos no tanque, eles não saem da beira do tanque. Come muito peixe. Aí a gente tem bastante prejuízo, a gente bota uma quantidade, mas não tem certeza que vai tirar nem a metade daquele peixe, ou a metade pelo menos. Come muito. A força da união entre o conhecimento acadêmico e o desenvolvimento regional se manifesta de forma exemplar no Piauí. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, através da expertise do professor Josenildo, estabeleceu uma parceria estratégica com o Banco do Nordeste, impulsionando o projeto Prodeter Quintais Agroecológicos, uma iniciativa visionária que integra a produção diversificada, desde peixes e abelhas até hortaliças, com um objetivo claro: fortalecer a agricultura familiar e promover um futuro mais sustentável para toda a região. Nós iniciamos um trabalho com o Banco do Nordeste, especificamente através do Fundesc, num projeto para testar tecnologias baseadas em soluções da natureza, as chamadas SBNs. Essas tecnologias com o objetivo de produzir alimentos saudáveis, trabalho e renda. Então, a partir desse trabalho com o Fundesc, a gente conseguiu alcançar mais de 60 tecnologias voltadas para a agricultura familiar. Então, produção de peixes, produção de galinhas, produção de cabras, carneiros, abelhas, né, para a produção de mel, abelhas sem ferrão, com espécies nativas, associado à agricultura. Então, nós estamos falando de hortas, pomares, roçados, enfim. O objetivo do projeto era a transição agroecológica voltado para a produção de alimentos e que esses excedentes pudessem ser comercializados em mercado de ciclo curto e institucional. Então, o conjunto de ações que foram
sendo realizadas nos últimos anos, nos levou a uma estratégia de criar unidades técnico-pedagógicas onde a gente pudesse mostrar para as populações, os agricultores familiares em geral, essas tecnologias, como elas funcionam e como elas são de baixo custo. E a partir daí, começamos a elaborar diagnóstico dos pequenos quintais. Nós começamos com quintais agroecológicos, porque entendendo que nos quintais das pessoas está ali um espaço de convivência, de planejamento, de educação, onde está a parte da medicina natural, a criação de pequenos animais que mantém a família. Começamos a desenvolver em 10% de um hectare renda. A ideia era, vamos produzir em 10% do hectare. E aí, um conjunto de alimentos de forma integrada e plural. Então, o resíduo da aquicultura, da produção de peixe, nós transformamos em fertilizante para os canteiros, os pomares, para os roçados de uma forma geral. E isso levou a um conjunto de demandas de população. Então, a gente começou a fazer com 100 pessoas, 200, 1.000, 10.000 pessoas. Isso levou o Banco do Nordeste a pensar, olha, vamos criar um programa específico, né, Prodeté, para desenvolver essa tecnologia voltada para a agricultura familiar. Então, a gente construiu uma organização de metas, de atividades que passam pelo diagnóstico da unidade produtiva familiar, planejamento da unidade produtiva familiar, construção do projeto da unidade produtiva familiar, associada à capacitação e assistência técnica. Uma vez a família construindo o seu projeto, ela está apta a acessar um fomento, um crédito, uma microfinança. Então a gente faz essa união junto com o Banco Nordeste, com vários parceiros, né? Então a gente tem uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Pesca, da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, da FETAG, os movimentos sociais de uma forma geral, que estão conosco nessa empreitada, com destaque para o MST, e trilhamos um caminho para que as pessoas possam construir seus projetos com apoio de fomento, mas esses projetos passam por um processo de incubação para que eles tenham sucesso e diminuam o risco. E, consequentemente, o que está acontecendo, as famílias estão produzindo alimentos, estão tendo uma alimentação mais saudável e estão tendo excedentes dessa produção para comercializar em mercado de ciclo curto, inclusive mercado institucional, como a exemplo do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, a universidade faz todo o processo de educação, de capacitação e faz o acompanhamento. O banco faz o fomento. As organizações sociais e os movimentos sociais mobilizam as comunidades. Então, a integração de que cada um fazer o que é melhor no que faz, a gente termina potencializando ações, diminuindo as nossas fraquezas, né, e crescendo na ação de política pública. Esse projeto ele tem professores, tem estagiários, alunos da universidade, das universidades, porque a gente tem estagiários da UFDPA, UFPI, do Instituto Federal e da UESP. Então, nós temos todos os institutos de ensino superior, as instituições de ensino superior que atuam no Piauí. E trabalhamos também com agentes locais. A semente da agroecologia encontra terreno fértil também no ambiente da educação. No Colégio Técnico de Floriano, a professora Jaqueline coordena um inspirador projeto Casa Moringa, unindo teoria e prática na formação de futuros técnicos em agropecuária. Mais do que ensinar técnicas de cultivo sustentável, o projeto conecta os alunos com a realidade da agricultura familiar, promovendo a troca de conhecimentos e a busca por soluções inovadoras, tendo a versátil moringa como um símbolo desse aprendizado transformador. O projeto surgiu da necessidade, né, de trabalharmos a agroecologia dentro do curso técnico em agropecuária. Nós tivemos um grande desafio, que foi a pandemia, mas eu vi a necessidade dos alunos em trabalhar com extensão, e dentro da agroecologia podemos pensar num tema melhor como quintais produtivos agroecológicos, juntar a parte da agropecuária com a parte ambiental, que casa muito bem, porque ele traz, né, a participação dos alunos envolvendo, né, o curso técnico em agropecuária durante o ensino dentro de sala de aula, para a prática e a realidade das comunidades. Quando falamos em extensão,
né? Levamos sempre essa teoria e prática para a comunidade, ou trazemos a comunidade para a escola, né? E no caso, a gente fez essas visitas que geraram, né, um conhecimento maior para os alunos da realidade do produtor. Então, conseguir adequar aquela prática, né, que foi dada na teoria, com a realidade com que o produtor tem. As comunidades, né, rurais, especialmente aqui de Floriano, né, as que se interessam com o projeto, a gente faz uma visita prévia, no qual a gente identifica as necessidades, eu como coordenadora e os alunos como colaboradores. A gente faz uma visita e faz um planejamento em cima do que a gente pode melhorar aqui, qual a potencialidade dessa propriedade, com base no que o produtor tem. E quando a gente traz a agroecologia como foco, né, a gente tenta utilizar o máximo de recursos naturais que tem na propriedade, com o menor custo possível. Adequar as técnicas agropecuárias para aquela realidade. Então, em cima disso, a gente faz um planejamento e dá as oportunidades que podem ser melhoradas dentro daquele ambiente, as potencialidades, identifica os riscos que podem ter. Um exemplo que eu posso dar, que a gente visitou uma comunidade aqui em Jerumeia, próximo aqui a Floriano, da zona rural, e os alunos identificaram que havia um declínio muito grande. Então, na época do relevo, né? Na época de chuva, né, seria um risco para os canteiros das hortas da produtora. Então, eles conseguem identificar esse risco através da técnica de várias disciplinas que são dadas dentro do curso de agropecuária. Os aprendizados são enormes, porque os alunos eles saem gratificados, principalmente porque a gente vê aqui na teoria alguns pontos que parecem simples, e quando chega na prática, alguns produtores de vários anos, né, que estão no campo e não percebem algo tão simples para ele. Professora, às vezes eles chegam para mim e dizem, professora, o produtor não sabia que tem que curtir o esterco antes de usar para a horta. Eu digo, então, você ensinou isso para eles? E isso é importante. Aliado a isso, a gente expõe arte, cultura, com música, exposição de poemas e poesia dos alunos. Então, acaba tendo uma interação entre a comunidade e a sociedade. Tenho aprendido várias formas de como usar, né, a moringa como uma forma alternativa de alimentação para, por exemplo, agora a gente está estudando bastante para alimentação de galinhas caipiras. A gente está usando a moringa como uma forma alternativa. Moringa, tem um local onde tem as moringas, a gente utiliza as folhas e também galho e tudo mais para fazer uma farinha, tipo uma farinha, né? E adubar as hortas lá. E também fazer mudas de outras plantas, como usando a moringa como adubo, né? Que ela é bastante nutritiva. Então, a gente vê no dia a dia dos produtores rurais, né? A gente vê que pode usar de forma alternativa, substituir a alimentação convencional deles, né? Que no caso seria um milho, seria uma soja, isso trazendo para a área da avicultura, avicultura caipira. O produtor usa bastante soja, milho, farelo para alimentação. Usando a moringa, entre outros punks ou não, substitui de forma bem excelente a alimentação. Não só substitui, como complementa. Para além dos quintais, a agroecologia ganha escala e complexidade com a implementação de sistemas agroflorestais, uma abordagem que integra árvores, cultivos agrícolas e, por vezes, animais em um mesmo espaço, buscando a sinergia da natureza para produzir alimentos de forma sustentável e regenerativa. Antônio Pereira, da SAF, nos apresentará agora os projetos que estão transformando a paisagem e a produção no Piauí, levando os benefícios da agrofloresta para um número cada vez maior de agricultores e consumidores. A gente trabalha numa cadeia alimentar, né?
Primeiro, a gente trabalha com os agricultores nessa perspectiva de ter um produto totalmente agroecológico. Então, isso remete o quê? Que ele tem saúde, né, a se alimentando e ter uma perspectiva de um solo saudável para produzir por muito mais tempo, né? Quando ele faz um sistema tradicional, ele queima, é só aquele ano, né? Ali ele abandona aquela área e pronto. No sistema agroflorestal, não, ali ele vai ter um roçado permanente de um cultivo respeitando a natureza, respeitando os solos, né? E uma alimentação saudável e, por ser agroecológico, com preço diferenciado, garantindo uma renda de qualidade na perspectiva da geração de renda, né? É isso que é o benefício maior. A gente tem a cultura, né? Tem que respeitar a cultura dele, o jeito deles trabalhar, como é que eles já fazem as suas práticas. E às vezes a gente chega com um elemento motivador que são as formações de conhecimento, né, de práticas agroecológicas. Por exemplo, a gente tem uns bichinhos, a gente não chama de praga, né? Chama de inimigos naturais, porque ele está ali naquele espaço, ele precisa também se alimentar. Mas como é que você faz um repelente para induzir, né, aqueles inimigos naturais não atacarem? Uma prática simples, água de vidro. O que é uma água de vidro? Ela é um cal com a cinza, né? E você mexe ali, guarda ali e aplica. Quando você aplica na folha, ela endurece a folha, cria ali um sistema de proteção, e aqueles inimigos naturais, quando ele vai fazer a picada, ele não consegue furar a folha, o milho. Então esse também são processos de formação, de capacitação, aonde ele compreende de que ali ele tem vários elementos fundamentais de conservação do solo, de conservação da planta, de conservação de água. Então são várias práticas que a gente leva do conhecimento daquilo que os agricultores já fazem, só melhorando e praticando e fazendo ela valer no seu sistema de produção. Foi criada a Rede Piauiense de Agroecologia, a REPIA, que ela é formada por agricultores, por profissionais. Então é uma rede bastante identificada do conhecimento, né, ao saber popular e o saber científico. Então essa rede hoje ela tem esse papel de colocar o debate da agroecologia nesse conjunto dos agricultores que já estão associados e fazendo valer, levando. Então a rede é esse nível de organização para potencializar cada vez mais, porque hoje nós temos cerca de 200 experiências agroecológicas no estado do Piauí. Nosso olhar para a agricultura familiar é fazer daqui um processo de transição, né? Que aí entra o desafio, que você ia perguntar, qual é o desafio? O desafio é tornar os agricultores num processo de transição para chegar num sistema de agrofloresta, sistema de produção, e aí os SAFs são importantes para isso, no processo de transição para que ele tenha, de fato, ali, autonomia de produção. Então precisamos uma caminhada longa, né? O desafio é esse, é tornar a agricultura familiar sustentável, do ponto de vista da produção de alimentação saudável. O resultado é dele ali ter por base o respeito, né, à natureza, respeito pelo solo, pela vida e pela água, né? Esse sentimento de conservação. Esse é o resultado que a gente tem nesse universo dos números de agricultores. Os resultados já são quando ele vem para uma feira da agricultura familiar, que ele diz assim, olha, o meu produto ele é agroecológico. Você sabe o que significa isso? Não se mede esse resultado. Então ali é o resultado concreto que está dizendo, olha, aqui é meu e é desse jeito que eu produzo. Vai bem que na feirazinha, né, tá lá o outro vendendo lá de uma forma diferente, mas quando ele diz assim, isso aqui é agroecológico, porque eu fiz acontecer esse produto agroecológico, né, no meu sistema de produção. Então esse é um resultado. Aqui o início foi assim, a gente buscou, né? A gente via falar no projeto Cinturão Verde, a gente foi na SAF, né? E a gente buscou esse projeto para cá. E daí então a gente vem sempre trabalhando, tirando o alimento, né? A gente trabalha com alimento saudável aqui, né? Sem agrotóxico, né? Então é assim, foi um projeto que veio para melhorar assim o nosso assentamento aqui no 17 de abril, né? Que é o Cinturão Verde. A gente planta aqui um pouco de tudo. A gente planta aqui, nós temos milho, né? A gente planta também a pitaia também, que a gente estamos iniciando os pés de pitaia, né?
Mas a gente tem goiaba, tem mamão, também estou iniciando também o maracujá, né? Aquela cerca lá, e também mamão, e macaxeira, né? E banana também. Trabalha todo no sistema agroecológico, né? Assim, a gente sempre planta o milho, o feijão, aí tem o pé de macaxeira, mas também tem o mamão, né? Mas também tem o pé de goiaba, tem um pé de laranja, pé de coco, né? Açaí, né? E assim a gente vai fazendo esse consórcio, né? A gente tira o sustento daqui, né? O alimento daqui, né? Que a gente tira a batata, o feijão, o milho, né? Para fazer o cuscuz, vários alimentos, mamão, banana, né? Fruteiras e algumas coisas como suco também, a goiaba também e maracujá, né? Então, essas plantas a gente leva também para a Universidade Federal. Em 15 dias a gente tem a feirinha verde lá, que é pela SAF, né? É executado pela SAF lá, né? Esse programa da quitanda. E a gente vende tudo, que o produto é saudável, é um produto agroecológico, e as pessoas compram. Lá, quando antes de 10 horas a gente já tem terminado 6 caixas, 10 caixas de banana, a gente vende tudo, né? Lá a gente tem 12 variedades de banana. Banana da terra, banana maçã, banana roxa, prata, pacovan e banana pudim. A universidade desenvolve um papel muito importante no ambiente, né, das ciências agrárias, mas especificamente sobre tecnologias sustentáveis e agroecológicas, né? Esse aporte de tecnologias que a gente tem visto hoje, com essa preocupação ambiental, produzir cada vez mais de uma forma menos agressiva à natureza, tem sido o carro-chefe, né, das tecnologias que o programa Quintal Agroecológico busca levar até as comunidades, né? O programa é coordenado pelo professor Dr. Josenildo Souza, que tem a preocupação principalmente que essas tecnologias sejam inspiradas em soluções da natureza. Então, essas tecnologias contribuem para a possibilidade de geração de renda com menos impacto, mas também pela possibilidade de acessibilidade, né, de algumas ferramentas. Então, a gente está falando da ideia de produzir peixe e a água residual desse sistema ser utilizado para a produção de alimento. A tecnologia ela tem um molde técnico, mas ela só funciona se ela for incorporada ao dia a dia daquela família, né? Se a família compreender como funciona aquela tecnologia e adaptá-la à sua região. Então, nosso maior desafio é esse. O grande benefício de se trabalhar com esse tipo de tecnologia, né, inspirado em soluções da natureza, primeiro que a gente não está expondo quem trabalha a substâncias que possam causar danos à saúde. Segundo, que quem está produzindo peixe aqui está dando destino a uma água que era potencial contaminante, né, se entra em lençol freático ou no curso dos rios. Então, está dando destino a esse excedente, né? E o outro ponto mais bonito desse benefício é que a gente está falando da produção de alimento, da possibilidade de produzir alimento rico, né, nas unidades do quintal agroecológico, né? A gente tem a produção, né, de alimento dentro dessas unidades garantida por técnicas que retiram a necessidade do agrotóxico, por exemplo. Então, vamos por partes. Se a gente refere-se às plantas, nós temos a possibilidade de nutrição, usando água residual. A estação está sempre desenvolvendo algum tipo de pesquisa, né, das diversas. E essas pesquisas têm impacto direto sobre a produção de alimento, né, e sobre a produção agroecológica, principalmente. Hoje a gente pode destacar trabalhos como o de Fernanda Val, estudante do curso de agronomia, que estuda o adensamento da população de peixe, né, nos tanques, aliado à produção, né, vegetal. E entre outros estudos nesse sentido, né, de Delta do Parnaíba, a gente tem
pujante à produção ligada à produção agrícola, agrária, ligada às ciências agrárias. Aqui é muito ligado ao mar, à água. E durante muitos anos a gente achou que tudo que fosse jogado na água, a natureza dava um jeito. E não é assim que a coisa funciona. Então, acho que a principal contribuição que a agroecologia traz e que o Delta do Parnaíba traz e que a Estação de Agricultura contribui, a UFDPA contribui e trazem também para a gente nesse cenário agroecológico, nós precisamos olhar para a biodiversidade antes de planejar qualquer estrutura. Bom, eu iniciei há mais ou menos 4 anos atrás, né, com a intenção de cuidar um pouco mais da área, fazer ela ficar mais produtiva, né? E aí eu fui descobrindo algumas coisas e tendo as orientações de algumas pessoas, como, por exemplo, a orientação do Calil, que é um doutor em agroecologia. E aí eu fui vendo também outras informações no YouTube, né? Vendo alguns agroflorestores que tem por lá. E aí eu tive a ideia de estar criando isso aqui, né? Que eu já fazia um processo de trazer as folhas lá de fora ali na frente da casa para cá, para poder fortalecer essa área aqui, que ela era totalmente improdutiva, né? E a gente vê aqui hoje a grande diferença que tem hoje, que nós temos aqui bananeiras, cacau, temos romã, tem bastante espécie de, se eu for falar assim, eu não consigo lembrar tudo, né? Mas tem muitas plantas aqui, mamão, piqui, tudo junto e misturado. E é um processo que a gente faz, né, assim, no meu caso é por puro prazer, né? Eu tenho o prazer de estar trabalhando com isso, porque eu estou cuidando da natureza, que a gente vê o caos aí que está o meio ambiente, né? E a gente está cuidando da natureza, dessa forma, fazendo a agroecologia. As primeiras mudas que eu plantei aqui foram de bananas, né? Foram as bananeiras, né? E em seguida eu consegui umas mudas de café, né? Tenho aí uns 6 pés de café que já estão produzindo, né? Também ganhei umas mudas de cacau, né? Além das plantas frutíferas, eu tenho tomates, eu tenho, por exemplo, abacaxi, tenho plantios de plantados aí, abacaxi. Tenho também, faço canteiros de cheiro verde, de alface. Bom, a técnica de plantio é exatamente essa, é plantar tudo misturado. A gente não vai plantar uma monocultura, tudo, e principalmente, não sei se dá para observar, que é fazendo umas fileiras, né? A gente vai plantar numa fileira, pode até a gente plantar em uma fileira, plantar só uma espécie de planta, né? Mas pode ser misturado também, né? Que é o que eu faço sempre aqui. Eu tenho tudo misturado. O maior desafio que eu enfrento aqui, que enfrentei e ainda enfrento, é a falta de água, porque infelizmente as plantas elas só se dão bem, né, se tiver água, né? E como o inverno, o período chuvoso é pouco, né, ultimamente, aí a gente tem bastante dificuldade. E a água que a gente tem aqui, que é o fornecimento doméstico, né, no caso, é pouco para a gente poder utilizar aqui na agrofloresta. Nessa área aqui eu não trabalho, eu me divirto, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho muito prazer de fazer. Cuidar de uma planta, ver uma planta dessa aqui botando cacau, para mim é uma alegria muito grande. E aí a gente até se emociona às vezes, porque é muito lindo a gente cuidar da natureza desse jeito e a gente ter um resultado. Cultivando Mudanças. Mais do que um programa, um retrato da força da natureza e da resiliência humana no coração do Piauí. Vimos florescer a esperança nos quintais agroecológicos, a paixão pela terra na voz dos produtores, o conhecimento transformador nas instituições de ensino e o apoio essencial para um futuro mais verde e justo. Que estas histórias inspirem novas sementes a serem plantadas, mostrando que a mudança, quando cultivada com cuidado e colaboração, é capaz de gerar frutos abundantes para todos.